Já estava com saudade, não é? Mas não fiquem, pois aula 3 está começando agora. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu pedi pra Deus uma pessoa certa pra minha vida, sabe? E ele mandou uma pessoa tão certa, mas tão certa, que hoje eu vivo errado. Ai, piada sem graça. Simbora! Aula 3, começando agora, metodologias de estudo, métodos de estudo. Ô, Robson, o slide está comendo lá, ó. Tem que dar uma olhadinha. Mas vamos tocar o barco assim mesmo. Pessoal, essa aula eu quero falar para vocês alguns métodos, né? Explicar para vocês alguns métodos de estudos cientificamente comprovados e que você pode dar uma analisada e pensar se pode ou não usar dentro daquilo que você já utiliza para estudar normalmente. E antes da gente começar, eu queria desmistificar uma coisa na tua cabeça e talvez o que eu vou falar aqui vai ser meio broxante, mas não tem o que fazer. Não existe método de estudo melhor do que o outro, infelizmente, tá? Então não esperem que existe, esse daqui é o melhor método de estudo, picaretagem. O melhor método de estudo é aquele que serve para você, no qual você está adaptado, no qual principalmente que você gosta, tá? Então você tem que gostar para as coisas fazerem sentido. E o primeiro método de estudo que eu quero trazer para vocês é justamente o método tradicional. E como o nome já diz, eu sei que a gente já pincelou aqui, o método tradicional é aquele centrado na figura do professor, onde ele é a única fonte de consulta e referência do aluno. Talvez seja o teu caso e todo o teu ensino foi passado no meio tradicional, né? E com isso vem alguns vícios, como querer o PowerPoint, aquela de ficar copiando sem parar tudo que o professor está anotando no quadro, né? Hoje com o PowerPoint eu acho que o professor não faz mais essa, mas na minha época ele tinha que anotar tudo no quadro e você copiava, perdia um tempo danado. O grande defeito desse método tradicional é que o professor ele se torna a única fonte de referência. Então o aluno ele fica mal acostumado e fica preguiçoso, essa é a verdade, ele fica preguiçoso de buscar livros, de buscar artigos científicos, porque ele vê no professor tudo que ele precisa. É lógico que ele vai cobrar na prova aquilo que ele deu em sala de aula. Então para que eu vou buscar outras referências? Mas você, que agora já diferenciou o que é um aluno e o que é um estudante, não me vai cair na besteira de achar que só prova é o que vale. Tá? Porque nós estamos aqui num curso de graduação e a ideia é formar ótimos, excelentíssimos médicos e para isso você precisa ter a mente mais aberta e complementar com outros métodos. Tá? Então dentro do tradicional a gente também tem um ponto positivo, que é o professor ele consegue explicar tudo aquilo que ele está dando, porque a formação do professor, ele aprendeu aquilo que era necessário para a sua profissão. E assim ele consegue passar para os alunos aquilo que ele acha mais importante. Isso não é ruim, isso é bom. Mas para a nossa graduação, sinceramente, uma opinião pessoal, eu detesto. Olha, eu detesto esse método de ensino. Porque o aluno fica preguiçoso, o professor precisa ter uma didática muito boa para poder entreter o aluno. Porque às vezes o professor é muito bom, mas a didática dele não é tão boa assim. Então, usar hoje o professor mais como orientador, como é o PBL, eu acho que já é um método mais eficaz. Tá? Bola para frente. Aqui é o método Pomodoro. E esse método de estudo ele é muito interessante. Né? Ele foi idealizado dessa forma, igual está na figura. Começando com 25 minutos, você estuda focado. Aí bota lá um despertador. Para 5 minutos, mais 25, para mais 5, estuda mais 25, para mais 5, estuda mais 25 e depois você faz uma pausa mais longa de 15 minutos. Eu sou muito adepto desse método, porém não nessa sequência. Eu acho que você pode encontrar o seu método Pomodoro e é isso que eu falo com as pessoas. Acho o seu método Pomodoro. Eu percebi que
eu consigo concentrar, ter um estudo focado por 40 minutos. Então, toda vez que eu me sentia um pouco cansado, eu olhava no temporizador, estava dando próximo de entre 35 e 40 minutos. Eu falei, cara, então esse é um tempo que eu consigo tocar pirão, né? Estudar direto. E aí eu faço pausas, às vezes um pouco mais longas, como de 10 a 15 minutos, e volto com mais 30, 40 minutos. Então, você se ajeitar dentro desse Pomodoro, eu acho muito melhor. Então, se você começou a estudar agora, talvez vai sentir dificuldades em ficar muito tempo focado. Mas com o progredir do teu ensino, com o progredir do estudo, você vai conseguir se concentrar melhor, vai poder, às vezes, estudar uma matéria que gosta mais, ficar mais tempo, e com o tempo você vai achar qual é o melhor padrão para você de estudo e de pausa. O importante é essas pausas, e faça essas pausas. Nós vamos ter aqui uma aula sobre aplicativos, né, recursos online, e entre eles é um aplicativo que ele desabilita as funções do seu celular. Então ele deixa você super focado, é um modo focado que os celulares hoje já possuem. E isso é super eficiente porque você não fica distraído com o Instagram, com o WhatsApp, mandando toda hora mensagem. Então a hora de estudar é a hora de estudar. Meu amigo, se você sentou para estudar e te deu vontade de fazer outra coisa, vá fazer essa outra coisa, pelo amor de Deus, e deixa de sabotar o teu estudo, tá? Então, às vezes a pessoa quer sentar e tá com vontade de jogar bola. Vá jogar bola, meu filho, e depois você senta e estuda. Porque aqui, como a gente já conversou, o que importa não é as longas horas, não é ficar sentado com a sua bundinha na cadeira 10, 8 horas por dia, não. O que importa é estudo estratégico, estudo eficiente, e não estudo de qualquer jeito. Porque se você sentar aqui e ficar pensando na namorada que você brigou, ficar pensando, ai, meus amigos estão lá jogando bola, ai, eu queria mexer no Instagram, queria ver meu dorama, tem gente que gosta dessa porcaria, vai assistir, vai ver sua série, e depois você volta e se concentra no estudo. Muitas pessoas que me procuram falam que tem uma dificuldade danada de criar essa constância, essa rotina, e acaba espaçando muito o tempo de estudo. Espaçando no sentido de não estudar 2, 3 dias e no quarto dia estudar. Isso, meu Deus do céu, é um absurdo! E a pessoa tem que ser presa, algemada na cadeia e levar umas pauladas nas costas se fizer isso, tá? O ideal é você estudar todos os dias. Todo santo dia você vai sentar na tua mesinha lá, programada. Vamos ter aqui uma aula também sobre ambiente de estudo, tá? E você vai sentar e estudar. Não importa quanto tempo, meia hora, 2 horas, 1 hora. E essa meta nós vamos aprender também a criar. E aí, ali sentado estudando, você vai poder desfrutar melhor do estudo. O estudo tem que ser prazeroso, gente. O estudo tem que ser gostoso. Você tem que... Caraca! É uma diversão. Estudar é bom demais. É isso que você tem que curtir na tua cabeça. Estudar é muito bom. Você só tem que fazer isso na graduação. Estudar, tá? Então não perca o fio aqui. Já tô até fugindo aqui do meu roteiro. Então bora voltar, tá? Próximo passo. Essa daqui, ó. Técnica Feynman, não sei se é assim que se fala, mas ele foi um físico norte-americano, ganhou prêmio Nobel, tá, na área dele de astronomia e física, inventor desse método que é bom. Desculpa, é um método muito bom. O que é essa técnica Feynman? Você vai estudar um assunto e depois vai ter que explicar para uma pessoa que eles dizem leiga, né? Mas a verdade é que Feynman, ele diz para você explicar para uma criança de 5 anos. O Sacomani usa muito essa estratégia, né? E aí, ó, copo de água, tá? Porque estudar é igual exercício físico. Então você vai estudar e vai explicar para outra pessoa. Existe uma outra técnica chamada peer teaching, que é você assumir a função de professor. Então são vários nomes, né? O mais conhecido é esse do Feynman. Então você pode explicar para outra pessoa, explicar para você mesmo, dar uma aula sozinho no seu quarto se você tem vergonha. E isso é interessante, que é cientificamente comprovado, que você estudar para aprender é uma coisa e você ensinar é outra. Olha que doideira, olha que loucura que é nosso cérebro. Então quando você ensina, você precisa fazer várias conexões dentro do seu cérebro
para poder organizar tudo de uma maneira que outra pessoa entenda. O interessante de você explicar para um amigo é que ele vai ter dúvidas que você não teve. Ele enxerga, vai ter pontos de vista diferentes do que você teve. E as dúvidas que ele vai trazer para você, você vai ter que reconstruir a sua forma de ensinar, reconstruir a forma que você aprendeu, e assim essa conexão neural da tua memória vai se tornar muito mais forte. Olha que loucura! E com isso vai gravar, vai tatuar no teu cérebro a informação e nunca mais você vai esquecer. Então essa é uma técnica boa. Ponto negativo que eu vejo: demanda tempo. E muitas pessoas têm vergonha de fazer, porque você precisa de um ambiente, né? Às vezes sozinho, às vezes uma sala, que não é possível, por exemplo, dentro de uma biblioteca, né? Então, bola pra frente. Essa daqui, ó. Eu amo esse cara. Meu Deus, se eu encontrasse ele, eu dava um beijo nesse cara, de tão bom que é. Meu Deus, é Big House. É um alemão, inventor, assim, Pessoal, esse cara, ele inventou, Robson, o suprassumo do estudo. Esse cara inventou, Robson, o suprassumo do estudo que a gente vai usar dentro da nossa mentoria aqui, ó, de dia e noite. Isso daqui, cara, é a alma do estudante. É bom demais, é bom demais. E Big House, ele estudou a curva do esquecimento, né? É essa curva aqui que vocês estão vendo. E ela é interessante, ó, porque ele conseguiu verificar o quanto que a gente precisa espaçar o estudo para relembrar uma informação. Então aqui, o primeiro dia você estudou, você retém entre 80% e 100%, e nos primeiros 10 minutos, né, que é o tempo que você estudou. E no próximo dia, ó, com 24 horas, você vai se lembrar cerca de 40 minutos, 40% daquilo que você estudou. E se você deixar para uma semana sem rever, você só vai se lembrar de 20%, e com um mês vai estar entre 8% e 10%, ou seja, você já vai ter praticamente esquecido aquilo que você estudou um mês atrás. E daí ele criou essa curva de revisões que está aqui em cima. Ó. Então, eu fiz o estudo hoje. Se em 24 horas eu rever esse estudo, a curva fica essa cor aqui amarela. Ó. Ela volta lá para o 100%. Então, ó, com 24 horas, eu volto a ter uma lembrança. E se depois eu rever essa coisa com uma semana, ela volta de novo. E vocês já reparem, olha como é que muda. Se você fizer as revisões programadas certinhos, com 24, uma semana, ó, com um mês, mesmo que se você fique sem estudar, olha só, mais de 60% de lembrança. Imagine você fazendo isso durante um ano. Cara, isso é sensacional. Então o Big House, ele revolucionou hoje o que a gente entende sobre estudo. Revisão espaçada é o carro-chefe. Então se tem uma coisa que você precisa gravar nessa mentoria, é esse trem. Revisão espaçada. Meu amigo, a partir de hoje, tudo que você for falar, revisão espaçada. Vai no mercado comprar carne. Me vê uma carne de revisão espaçada. Vai encontrar namorado. Meu amor, eu te amo em revisão espaçada, porque isso é bom, mas é bom demais. Nossa senhora, como que isso é bom, tá? Então grava, porque a gente vai usar demais a revisão espaçada. E passando para frente, vou trazer aqui para vocês, ó. Não tem como, é parte científica, né? Meter a cara nos livros, uma forma de prática intensiva, tem sido comparado ao comer exagerado para em seguida vomitar. Presta atenção. Muito é consumido, mas a maior parte é regurgitada em pouco tempo. O simples ato de espaçar o estudo e a prática em bocados, permitindo que um tempo decorra entre eles, fortalece a aprendizagem e a memória com efeito, construindo a força do hábito. Cara, se você não entendeu nada do que eu li, eu vou te explicar em simples palavras, tá? Não adianta nada você ficar relendo o resumo, relendo hoje, relendo amanhã, relendo depois de amanhã e fazendo isso a semana da prova, porque não é isso que vai te ajudar. Isso é uma enganação. Pode parecer que funciona porque você releu, foi lá e tirou uma nota boa, mas lembre-se, nota não define aluno. Nota não quer dizer nada. A partir de hoje, revisão espaçada na sua vida, revisão espaçada na tua lata.
Revisão espaçada, pelo amor de Deus, tá bom? Então, pessoal, não fique perdendo tempo com longas horas de estudo, achando que se você ler o livro em uma semana e você vai estar gravando e ficar com esse hábito de reler resumo, tira isso da tua vida, tá? Tira isso da tua vida. Vamos programar a revisão espaçada. Não se preocupe que vai dar certo. Existem aplicativos para isso e você não vai precisar gastar seu tempo com isso, porque vão ter aplicativos que fazem isso para você, tá? Passando para frente, próximo método de estudo, eu fiz um compilado da técnica Pierre com resumo. Isso porque existem diversos nomes e para mim o personagem mais, a pessoa, né, mais expoente é o professor Pierre, que ele fala como você deve fazer o seu estudo e o seu resumo. Primeiro, resumo é síntese. Síntese, resumo. Não tenho como falar. Você vai pegar o seu material didático, vai ler e vai fazer uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa? É você questionar o autor sobre aquilo que ele está falando, aquilo que ele está escrevendo. Então, li um trecho, o que eu entendi disso? Beleza, eu vou anotar e começar a fazer o meu resumo. Por que você vai fazer? Que a gente vai ver lá para frente que esse seu resumo, essa sua leitura ativa, ela vai se transformar em perguntas. Perguntas com respostas. E é importante fazer o resumo, porque o resumo, meu amigo, não foi feito para você ficar relendo. O resumo foi feito para você fazer flashcard. Já vou adiantando aqui, ó, fazer flashcard, que ele vai entrar dentro da revisão espaçada, beleza? Então não vou dar spoiler. Nossa próxima aula já vai ser sobre o aplicativo Anki. Então, meu amigo, ó, melzinho na chupeta, beleza? Bora. E eu já estava até esquecendo de falar, ó. O professor Pierre, entre outros também, né, autores, falam sobre assistir videoaulas, que é bom. E a técnica do rabisco, que é você ler algo, se você tiver com sono, e ficar fazendo esses rabiscos aí, círculos, em folhas e tal, para que você mantenha a concentração. Assim, eu não utilizo isso, porque graças a Deus eu tenho um hiperfoco em estudo. Quando eu sento para estudar, o mundo pode desabar na minha volta que eu vou continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas é algo que funciona, é algo interessante, né? Então você está lendo e está ali rabiscando lá, fazendo umas voltinhas na folha. Testa. Se você gostar, você continua. Se não gostar, deixa de lado, tá bom? E bola para frente, que... Ó, vamos ler comigo. A conclusão de que reler livros didáticos é, com frequência, um trabalho em vão devia causar um frio na espinha de educadores e educandos, porque essa é a estratégia de estudo número 1 da maioria das pessoas, incluindo mais de 80% dos estudantes universitários em algumas pesquisas. E é central de que decidimos fazer nas horas que dedicamos a aprender. Reler tem 3 pontos contra si. Primeiro, consome tempo, não resulta em memória duradoura e muitas vezes envolve um tipo de autoengano involuntário, à medida que a crescente familiaridade com o texto dá a impressão de domínio do conteúdo. As horas imersas na releitura podem parecer um esforço necessário, mas a quantidade de tempo de estudo não serve como medida de domínio. É aquilo que a gente já conversou, pessoal. Não adianta eu ficar relendo coisas achando, nossa, eu estudei hoje 8 horas, caraca, eu sou o papa do estudo. Não, você apenas perdeu o teu tempo. Porque reler, ele traz uma falsa sensação de que você sabe, porque você lê tanto um texto, que é o mesmo texto, que você fica familiarizado. Aquilo já é comum para você, entendeu? Então, revisão espaçada. Falando de novo aqui para vocês, ó, revisão espaçada, tá? A técnica do Smart View, que é a parte de você fazer... Como é que chama? É diagrama lá, cara? Não é diagrama o nome. Mapa mental. Lembrei. Mapa mental. Vou mostrar para vocês, ó, na tela do meu computador, tá? O mapa mental que eu faço de farmacologia. Ó, podem ver, esse aqui é o meu mapa mental, tá? Vamos supor, estou estudando antibióticos. E é uma decoreba, né? Antibióticos é uma decoreba. Eu coloco aqui as classes, né? Então, dentro das bactérias, nós temos aí os beta-lactâmicos, entre outros.
E juntamente com o meu mapa mental, eu já venho colocando um mnemônico. Pequenos cães mordem canelas. O que é isso? São os beta-lactâmicos. Penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenemases. Então, abrindo aqui, ó, tá lá, ó, penicilina, cefalosporina, monobactâmicos. Então tá tudo aqui, cara. Então, para consulta rápida, ele é excelente. Coisas que precisam de decoreba também é excelente. E esses mnemônicos, eles já vão entrar dentro da revisão espaçada que eu vou explicar para vocês no flashcard. Então você não vai esquecer isso. Você vai decorar, cara. Você vai decorar tudo. Porque tua mente é brilhante. Papai do céu fez uma mente brilhante para você, tá? E bora que a aula já tá ficando longa, né? Próximo passo, pessoal. Além do mapa mental, né? Visualização criativa. Nossa, isso aqui, cara, também é ótimo. Ó, eu vou precisar abrir meu computador. O que é isso? É você usar cartoons ou outras metodologias lúdicas para você fazer um aprendizado. Então, vou mostrar para vocês o cara explicando, tá? Explicando eletrocardiograma. Se liga. How normal ECG waves are produced during a cardiac cycle. We will study the recordings. Pera, calma, calabreso. Tá aí, ó. Ele explicando eletrocardiograma. Olha como que é sensacional usar figuras, no caso aqui usando cartoons, para exemplificar a condução do impulso elétrico dentro do coração cardíaco. Então aqui no vídeo lá, depois vocês vão assistindo lá no YouTube, ele explica direitinho como que o ECG ele visualiza a diferença de potencial, como que é essa condução dentro do coração. E você não vai esquecer, cara, porque o lúdico, ele, assim, impregna na nossa memória de tal forma que você grava, entende? E a gente pode usar vídeos, vamos usar os vídeos e imagens do lúdico dentro dos flashcards, já potencializando ainda mais as perguntas e respostas, tá? Então depois, se você quiser, você assiste lá. É muito bom mesmo essa metodologia e eu gosto bastante. Gosto mesmo, tá? Voltando para a nossa parte. Na verdade, acabou! Acabou! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Existem diversas metodologias. Eu tentei trazer para vocês aquilo que eu experimentei e gostei bastante. E aquilo que funciona de verdade com outras pessoas, né? Então eu escutei bastante, muitos podcasts, entrevistei muitas pessoas, né? Escrevi um livro sobre metodologia de estudo. E se você testar, alguma delas você vai gostar, outras não, e você vai adaptando com a forma com que você estuda, porque somos seres individualizados, né? Então somos seres únicos, cada um tem um que é de um jeito, e você vai achar o seu que você gosta, tá? Então aqui são ferramentas para te auxiliar, mas o principal, revisão espaçada, que é tema da nossa próxima aula. Então se liga, não perca, pague a mensalidade para você poder ver essa mentoria completinha, beleza? Beijo para vocês.